Lerei agora, lerei agora artigos da Constituição da República Federativa do Brasil que tratam do Supremo Tribunal Federal. Se você também está nesta jornada para dominar o ordenamento jurídico, assista até o fim, porque este vídeo vai ajudar muito. O conhecimento destes artigos, sempre atualizados, é importante e fará diferença no exercício profissional, em provas e concursos. Posso dizer isso com conhecimento de causa. Desde que iniciei a leitura da legislação atualizada, tenho obtido êxitos também em concursos, tanto que compartilho com você que estou convocada e farei no próximo final de semana, nos dias 1º e 2º de março, as provas discursivas e a sentença civil e criminal para o concurso público da magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. O sentimento é de imensa felicidade, gratidão, e pois muitas vezes admito que fiz leituras aqui arrastadas, voz pastosa, exausta, exaurida, mas as sementes começam a germinar e sinto novamente no meu coração, até me emociono, que está próximo o momento da colheita. E eu agradecerei a cada pessoa que mentalmente, espiritualmente estiveram comigo, aos meus colaboradores, pessoas, por exemplo, que hoje tem uma pessoa aqui limpando a minha casa para que eu possa estudar, e aos meus apoiadores, aos mestres, minhas mestres e mestres. Mas não podemos alongar muito essa conversa. Vamos para a leitura. Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Atentem-se, e eu devo atentar-me que esta é uma alteração razoavelmente recente, pois data de 2022. Então, dependendo do perfil do concurso, é possível que se cobre isso. A composição do Supremo Tribunal Federal, qual é a idade, mais de 30, menos de 70 anos de idade, notável saber jurídico e reputação ilibada. É razoável que numa provinha ali de tribunal seja feito um joguinho aí de palavras para te pegar nisso. 11 ministros, há formas mnemônicas de memorizar isso, né? Dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, notável saber jurídico, fiquemos atentos. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. É isso. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1º, processar e julgar originariamente, a linha A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, a linha B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República.
A linha C, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1º, os membros dos tribunais superiores, os dos tribunais de contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. A linha D, o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso 1º, a linha E. O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. A linha F, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. A linha G, a extradição solicitada por Estado estrangeiro. A linha I, o habeas corpus, quando o coator for tribunal superior ou quando o coator for ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A linha J, a revisão criminal e a rescisória de seus julgados. Artigo 112, inciso 1º, a linha L, a reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. A linha M, a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. A linha N, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direto ou indiretamente interessados é aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direto ou indiretamente interessados. A linha O, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Artigo 102, a linha I. Correção. Artigo 102, inciso 1º, a linha P. O pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. A linha Q. O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for a atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. A linha R, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 102, inciso 2º, julgar em recurso ordinário. A linha A, os habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. A linha B, o crime político.
Artigo 102, inciso 3º. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar dispositivo desta Constituição, a linha B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, a linha C, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, a linha D, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Parágrafo 1º. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Parágrafo 2º. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Parágrafo 3º. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Tudo aqui é importante, mas chama atenção para o parágrafo 3º. Quem pratica a advocacia e, enfim, os operadores do direito, melhor dizendo, sabem da importância disso aqui, da demonstração da repercussão geral nas questões constitucionais discutidas, porque senão não passa o recurso. O recurso não será admitido. Avancemos. Artigo 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, a depender do perfil da banca e do concurso, principalmente, a ser feito. Tem que decorar isso aqui, porque prova que gosta de lei seca pode brincar com isso aqui, jogar um que não esteja aqui, então tem que decorar isso aqui. A depender do concurso. Presidente da República, mesa, Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados. Inciso 5º, o governador de estado ou do Distrito Federal. Inciso 6º, o Procurador-Geral da República. Inciso 7º, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 8º, partido político com representação no Congresso Nacional. Inciso 9º, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Hoje em dia, possivelmente jogando aí numa inteligência artificial, pede para ela criar uns mnemônicos e de acordo com suas afinidades, e ela cria aí um mnemônico e você vai com isso para a prova. E não perde uma questão por causa disso. Né, Bárbara? Parágrafo 1º. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Parágrafo 3º. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá
ou ato ou texto impugnado. Artigo 103, letra A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. Parágrafo 1º. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Artigo 103, letra A, parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 3º. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Tudo aqui lido é muito importante. E a depender do concurso feito, do edital, tem que assimilar isso aqui. E como a proposta inicial, neste momento, é leitura, então não irei detalhar isso aqui. De modo que considero que a leitura proposta neste vídeo foi concluída. Este vídeo faz parte de uma série de leituras dos principais artigos da Constituição Federal. Meu objetivo principal é atualizar o meu conhecimento jurídico. Manter-me atualizada tem sido um imenso desafio, não sei para você. Mas, apesar desse desafio, vejo também que é o meu dever como estudiosa e profissional do direito. Penso que a excelência no meu exercício profissional, em minhas provas acadêmicas e em processos seletivos será consequência. E, felizmente, compartilho com você, repito, que começo a colher os frutos da minha dedicação, da minha disciplina, da minha renúncia, das minhas escolhas, porque estou na segunda fase do concurso da magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu fico emocionada e que bom que eu consigo sentir isso. Esse vídeo provavelmente irá ao ar no sábado e estarei chegando pela manhã a São Paulo. Então, ficarei por São Paulo sábado, preparando-me para no domingo, dia 1º, e na segunda, dia 2, fazer as provas, né? As provas discursivas, a prova de sentença civil ou a prova de sentença criminal. Eu estou tão feliz, tão feliz, tão feliz. E eu peço licença para compartilhar isso com vocês, como uma forma até, tomara, né, de estímulo, de inspiração para vocês, assim, também
terem essa energia para continuar, apesar do cansaço. Eu vejo que muitos dos meus vídeos, hoje gravei esse vídeo durante a tarde, mas geralmente faço de madrugada e com um fone inadequado, de modo que pela manhã o fone capta todos os sons do ambiente, e vejo que a minha voz está arrastada, ouço minha voz arrastada, troco palavras, até um raciocínio. Mas o importante aqui é compartilhar este momento como forma de registro, documentário e tomar um estímulo. Esta é a proposta inicial deste canal, admito. Mas a missão deste canal, num futuro muito próximo, será simplificar o aprendizado e domínio do direito. Nós sabemos como é a realidade dos concursos, quem geralmente consegue passar, estou falando da maioria, tá? Vemos as fotos dos aprovados, precisamos aperfeiçoar um pouco mais isso aí. E este canal pretende dar a sua cota de contribuição para que este acesso seja um pouco mais facilitado, para que este caminho seja um pouco mais compreensível e acessível. Eu comecei aqui pelo que eu considerei que deveria ser feito, no meu caso, de acordo com o meu histórico de estudo. É uma questão de autoconhecimento. Avaliei a faculdade que fiz, a forma como eu estudei e percebi que eu estava desatualizada quanto à legislação, principalmente. E percebi também que nas primeiras fases a letra de lei tem um percentual considerável. De modo que, se eu continuasse ignorando a letra de lei, eu não seria aprovada. Então, é por isso que agora, neste momento do canal, não significa que será sempre assim, neste momento do canal, eu enfatizo palavras, termos estratégicos, porque isso potencializa a fixação do conhecimento dessa nossa memória, né? Um tipo de memória que temos é a visual. Eu sou muito visual. Então, letras em vermelho, em rosa, esses contrastes me ajudam, tá? Mas isso é uma escolha, é uma forma de começar. É preciso ter uma autoavaliação, sempre, tá? Se você compreende o propósito deste canal, eu peço que você se inscreva, isso vai me ajudar. Interaja também. Por exemplo, preciso de uma forma mais dinâmica de gravar os vídeos. O que acrescentaria, né? E compartilhe com alguém que, de repente, você sabe que precisa de um estímulo, uma luz nos estudos. Tomara, né? E também tenho que esclarecer que projetos que seriam lançados nesse segundo semestre de fevereiro, nessa segunda quinzena de fevereiro, foram adiados em razão desta minha agradabilíssima, grata surpresa, que me traz muita felicidade, gratidão, felicidade, animação, que é a minha convocação para a segunda fase do concurso da magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. Após esse concurso, farei duas provas aqui no Rio de Janeiro, depois uma prova no Tribunal de Justiça de Goiás e volto para fazer a prova objetiva do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no dia 12 de abril. Após, voltarei a dedicar-me aos projetos deste canal, que eu espero sejam lançados no máximo até maio. Mas esse canal não vai morrer até lá, porque alguma coisa vai pingar aqui. É melhor pingar do que secar. E aqui tem resistência, tem luta, tem resiliência,
tem amor, tem paixão, tem sacrifício, tem renúncia. Vale a pena acompanhar este canal. Encerrarei aqui este vídeo e aconselho você a não ir embora não. Vamos para a próxima leitura. Ou então segue aí sozinho, mas com seu vademecum. Continua lendo. Não para não. Até!